A sexta-feira chegou, seja muito bem-vindo ao TV O Jornal Primeira Edição. Hoje é dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, e é esse um dos temas desta edição do TV O Jornal. Prefeitura de Votuporanga realizará 2 apresentações online nesta sexta-feira para celebrar a data. Vereador eleito pelo PSDB, Emerson Pereira, fala com a nossa equipe sobre ações e projetos para o próximo mandato. Coronavírus, vamos atualizar informações sobre a doença em Votuporanga. Bairro Pozo Bom continua com o maior número de casos. Dengue, nos dias 21 e 28 de novembro, Secretaria de Saúde realizará mutirão em combate ao mosquito Aedes aegypti. Campanhas de vacinação contra a poliomielite, sarampo e a de multivacinação foram prorrogadas. Veja os detalhes dessas e de outras notícias a partir de agora no TV O Jornal, que está só começando. Hoje, 20 de novembro, é comemorado o Dia da Consciência Negra. Para saber sobre a importância e o significado dessa data, nós conversamos com a ex-presidente do Conselho Municipal da Comunidade Negra, Maria Madalena Moreira, e quem traz os detalhes é Danilo Rui Martins. Olá para você que assiste o TV O Jornal, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Para falarmos sobre esse assunto, eu converso agora com a Maria Madalena Moreira, conhecida como Lena, ela que já foi presidente por 2 vezes do Conselho da Comunidade Negra aqui de Votuporanga. Lena, primeiramente, obrigado pela sua participação no TV O Jornal. Gostaria que você falasse para a gente o que podemos comemorar nesse dia. A gente pode comemorar as políticas públicas que foram conseguidas até hoje, né? O ênfase nessa questão racial, né, os movimentos, a própria sociedade batendo em cima dessa questão do racismo, da desigualdade social. Então, é uma comemoração, entre aspas, mas a gente não pode deixar de comemorar cada avanço, um passo, por menor que seja, para nós já é motivo de comemoração. Falando especificamente das mulheres negras, que também houve algumas conquistas, gostaria que você falasse para a gente, né, como é que você analisa isso aí nesses últimos 20 anos aqui no Brasil. Eu analiso de forma positiva. Nós temos que entender que, dentro da pirâmide, a mulher negra está na base ainda, né? A pirâmide é o homem branco, a mulher branca, o homem negro, e na base a mulher negra. Foi o que se tem anteriormente. Qualquer avanço, qualquer conquista, tem que ser visto de forma muito positiva, porque ações são coisas difíceis de se conseguir, coisas que levam anos para a gente ter um avanço. Então, a mulher negra está se empoderando mais, tendo mais consciência de si própria, do seu papel na sociedade, está desmistificando aquele símbolo sexual, ou até mesmo a questão da servidão, que já vem do caso lá da ama de leite, da escravidão, da mãe negra. Então, ela está desmistificando, saindo desse casulo e buscando outros espaços. Para encerrarmos, como é que você vê a influência da cultura negra no Brasil? Eu vejo de forma muito positiva. A cultura é a principal ferramenta para que nós consigamos falar com a sociedade. Através da cultura, nós conseguimos entrar em escolas, em universidades, em praças, nas periferias, em todos os espaços. E a gente consegue dar o nosso recado através da cultura. Tá ok. Mais uma vez, obrigado pela sua participação no TV O Jornal. Eu que agradeço. Muito obrigada. Está aí, conversei com a Maria Madalena Moreira, conhecida como Lena, ela que já foi ex-presidente do Conselho Municipal da Comunidade Negra e tem um papel importante na sociedade votuporanguense em relação a essa questão. Com a imagem de Carlos Nunes, Danilo Rui Martins para o TV O Jornal. E para celebrar a data, a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, transmitirá 2 espetáculos em homenagem ao Dia da Consciência Negra nesta sexta-feira, às 7h30 da noite. As transmissões serão realizadas pelo site da Prefeitura e também nas redes sociais da Secretaria de Cultura e Turismo. Por conta da pandemia do novo coronavírus,
Os espetáculos dos Quatro Ventos e Ginga Arte em Capoeira serão de forma online e abordarão as lutas contra o preconceito. E agora, seguindo a série de entrevistas com os vereadores eleitos em Votuporanga para o mandato 2021-2024, hoje recebemos no estúdio do Jornal da Manhã Unifev Emerson Pereira, eleito pelo PSDB com mais de 1.700 votos. Emerson está indo para o 4º mandato como parlamentar e comentou com a gente sobre as principais bandeiras como vereador nos últimos anos. O trabalho do vereador Emerson Pereira, ele é muito social, é cuidando realmente de gente. E eu tenho sempre prezado pelo bom atendimento da nossa população, principalmente as mais vulneráveis, aquelas pessoas que mais precisam do apoio do poder público. É ali que está o vereador, sempre acolhendo para atender as reivindicações da nossa população, seja na saúde, na educação, nos seus direitos básicos de assistência social e assim por diante. Emerson Pereira foi secretário de Direitos Humanos e de Assistência Social. Como ele disse, sua bandeira é a assistência social. Nós perguntamos a ele quais são os investimentos que devem ser feitos ainda nesta área. Vamos acompanhar o que ele disse. Nós temos que valorizar mais o profissional da área social, fazer mais contratações de profissionais, porque vejo e sinto que a área da assistência social precisa de uma maior valorização dos servidores que lá estão e também intensificar mais as ações, Stephanie, do lado social para que realmente chegue às pessoas que mais precisam. Por quê? Temos muitas pessoas ainda em Votuporanga que vivem em situações de negligência, de pobreza. Nós temos que fazer como os serviços da assistência social chegarão a estas famílias que realmente necessitam do poder público. A assistência social ela tem que pensar em aumentar os seus serviços que hoje é prestado no município em 2 vezes a mais, para que realmente nós possamos atender as famílias que realmente necessitam, aumentar os serviços públicos, as ações comunitárias, realmente acolhermos através da assistência social as famílias que realmente necessitam do poder público, tanto do município, estadual e federal, e assim, aumentarmos os números de programas assistenciais para que possa atender ainda maior um público de Votuporanga, das famílias que realmente vivem em situações de vulnerabilidade sociais e de extrema pobreza dentro do município de nossa cidade. 2020 está sendo um ano bem atípico por conta do coronavírus, mas há ainda outros desafios. Nós perguntamos a Emerson sobre, no ponto de vista dele, quais são esses desafios que o prefeito eleito Jorge Seba deve enfrentar. Estamos vivenciando uma crise muito grande, não somente no município de Votuporanga, mas em todo o Brasil, com a questão da Covid-19. Principalmente a partir de 2021, nós teremos uma situação muito delicada, onde as arrecadações dos municípios estão caindo, onde as dificuldades serão muito maiores do que 2020, para poder administrar as ações dentro do Poder Executivo. Enquanto vereador de Votuporanga, eu acredito que nós temos que fazer, a partir de 2021, uma junção de união, ajudar o prefeito a construir uma cidade de direitos de igualdades a todos. Nós torcemos que o atual prefeito, que o próximo prefeito, Dr. Jorge Seba e Cabo Walter, possa fazer de Votuporanga uma administração ainda melhor para todos, mesmo sabendo que a crise vai afetar muito o desenvolvimento do município de Votuporanga, porque é comum a gente ouvirmos a questão da crise, Meg, que nós estamos vivenciando. Eu acredito que não vai ser um mandato fácil, mas ele vai ter que ter um jogo de cintura para administrar o Poder Executivo e também dar um suporte para o Poder Legislativo, para que o Poder Legislativo, os senhores vereadores, também tenham condições de administrar a cidade juntamente com o próximo prefeito Jorge Seba. Vamos falar agora sobre a Unifev. Os interessados em ingressar em um dos cursos de graduação da instituição têm 5 diferentes formas para garantir a vaga. Além do vestibular tradicional, o Centro Universitário disponibiliza as seguintes opções:
Enem, transferência, segundo curso e reingresso. Os processos seletivos são válidos para todos os cursos da instituição, exceto medicina. Com prova online gratuita, neste ano o vestibular é composto exclusivamente por uma redação. Os candidatos devem acessar o site unifev.edu.br/vestibular e escolher qual a opção deseja. As notas do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, dos últimos 4 anos, são válidas para ingresso direto na instituição. É só acessar o site também, vamos repetir, unifev.edu.br/vestibular, escolher a opção Enem e seguir os passos indicados. Os alunos que efetivarem a matrícula poderão concorrer ao desconto Desempenho Enem, que consiste em bolsa de 50% para os 3 ingressantes com o melhor desempenho no exame. Lembrando que é válida a bolsa, é válida para todo o ano letivo de 2021, exceto para o curso de Medicina. Também é possível ingressar na Unifev por meio de transferência. Os estudantes que escolherem essa opção terão 40% de desconto no valor das mensalidades, exceto medicina. Quem já possui um diploma de ensino superior também não precisa fazer o vestibular tradicional. Para essa opção, a Unifev oferece desconto de 40% no valor das mensalidades para os alunos que se matricularem em uma nova graduação. Também é só acessar o site e seguir as instruções indicadas. E a modalidade reingresso é destinada aos ex-alunos da Unifev que trancaram a matrícula e desejam voltar a cursar uma graduação. Para isso, é só acessar o site e escolher a opção reingresso. Se você quiser saber mais, é só entrar em contato com a Central de Relacionamento pelo telefone 3405-9990. Agora a gente vai para um rápido intervalo e a seguir vamos falar sobre os números da Covid-19 em Votuporanga, os bairros com mais casos e as principais comorbidades que os pacientes que vieram a óbito, que foram a óbito, tinham. E ainda as informações sobre a dengue e as campanhas de vacinação contra a poliomielite, sarampo e multivacinação que foram prorrogadas. Não saia daí que a gente volta já. A Secretaria da Saúde registrou ontem 24 novos casos de coronavírus no município, totalizando 5.849 casos. O município contabiliza 115 óbitos confirmados para a doença, segundo dados divulgados no último boletim epidemiológico da Prefeitura de Votuporanga. E ainda segundo informações da Secretaria de Saúde, o bairro Pozo Bom é o que mais possui casos. Nós vamos acompanhar aqui na tela. O bairro Pozo Bom, de março até o momento, registra 589 casos. Na sequência, os bairros Colinas, com 285 casos, Santa Amélia, com 239, Chácara das Paineiras, com 215, Chácara Aviação, com 209 casos, Patrimônio Velho, com 205 e Vila América, com 200. Há outros bairros que registraram também casos positivos para a Covid-19, mas esses são os que mais possuem casos, lembrando mais uma vez que são casos registrados desde março, desde o início da pandemia e que foram atualizados ontem às 5 da tarde. E como vimos, Votuporanga registra 115 óbitos para a doença. Em relação às comorbidades apresentadas por esses pacientes que vieram a óbito, pacientes, lembrando, aqui de Votuporanga, residentes no município de Votuporanga, cardiopatia é a principal doença. 60,9% dos pacientes que vieram a óbito apresentaram doenças relacionadas ao coração. 35,7% dos pacientes também que vieram a óbito tinham diabetes. 15,7% possuíam pneumopatia e 12,2%
possuíam doenças neurológicas. Lembrando ainda que há muitas outras doenças, né, como nefropatia, obesidade, imunossupressão, enfim, mas essas são as principais. E um número que chama atenção também, 7% dos pacientes que vieram a óbito não possuíam comorbidades. E de acordo com a Daniele Lepos, assessora de gabinete que participou hoje do Jornal da Manhã Unifev, hoje pela manhã, Votuporanga está mantendo uma média considerada baixa de casos diários, em comparação, claro, com outros períodos. Ela ressalta que a pandemia não acabou e, por isso, é necessário que todos nós sigamos ainda as medidas de prevenção. A situação de Votuporanga, no momento, a gente mantém um número estável de casos, baixo em relação ao que a gente já passou, né? A gente tem uma média, por exemplo, essa semana nossa média de positividade foi de 27 casos. Então, um dia um pouquinho mais, um dia um pouquinho menos, dando a média de 27 casos. Os nossos casos internados e de UTI também são baixos. Para ter uma noção, a gente fechou o boletim epidemiológico ontem com 2 casos de Votuporanga internados, tá? A Santa Casa não abrange só Votuporanga, abrange os outros municípios, mas de Votuporanga a gente tinha 2 casos. Eu queria reforçar que a gente solta o boletim epidemiológico. Nós fizemos, ontem foi 255 boletins, a gente não falhou nenhum dia, trazendo a informação para a população para que ela também possa acompanhar essa evolução. Está aumentando, está diminuindo, né? Somamos 115 óbitos, isso é um número muito expressivo para o município. Então, a gente vive no estado de alerta, a gente ainda tem que estar no estado de alerta, e como a doutora Regina emitiu em nota, a gente também pede muita colaboração da população para não achar que a situação acabou, que a pandemia acabou, que os casos acabaram. Eles deram uma diminuída no nosso município, mas como eu falei, a gente ainda tem a preocupação pelo momento que nós vamos viver de festas, né? Outra doença que tem preocupado bastante é a dengue. Há casos de pacientes que tiveram a dengue e a Covid ao mesmo tempo. Segundo a Secretaria de Saúde, neste ano até o momento, foram registrados 9.180 casos positivos de dengue em Votuporanga e 11.135 casos notificados da doença. O Aedes aegypti ainda transmite a chikungunya, zika vírus e febre amarela. Desde o início do ano, com o constante crescimento no número de casos de dengue, não só no município, mas também em todo o país, a Prefeitura de Votuporanga informou que intensificou diversas estratégias de combate. A assessora de gabinete, Daniele Lepos, também falou sobre a atual situação de Votuporanga e sobre uma ação de combate ao mosquito que será realizada neste domingo, dia 21, e no próximo, dia 28. A situação da dengue no município, ela está também baixa, mas porque nós tivemos um longo período de seca, ficou muito tempo sem chover. A nossa preocupação no mês de novembro é as chuvas começando, as residências com criadouros, eles vão né, com esses recipientes, a gente vai ter dengue ali, vai ter larva ali, tá? Esse ano nós tivemos mais de 9.000 casos positivos para dengue, com 4 óbitos. Foi um número grande para o município, né, 4 óbitos, porém foi uma taxa de letalidade menor do estado. Então, assim, precisamos ter atenção para os nossos quintais, precisamos ter atenção para as nossas residências e eliminar os criadouros. Pensando nisso, o município vai fazer por conta, né, custeado pelo município, não é pelo Ministério da Saúde, nós vamos fazer 2 arrastões, que nós chamamos de mutirão, no dia 21 e no dia 28 de novembro, tá? Então, eu apelo para que as pessoas abram as residências, aceite o nosso agente lá. Ele está devidamente paramentado, ele vai vistoriar só a parte externa da residência. Então, assim, não tem perigo algum. Para as pessoas maiores de 60 anos, eles não entram na residência. Então, a gente apela, assim, para que os filhos, para que alguém mais novo, né, responsável por esse idoso, para que faça a manutenção desse quintal, para que faça a manutenção dessa residência, eliminando criadouros. Porque agora é o momento da dengue começar a aumentar. Por quê? Porque começa as chuvas, com o calor, o ciclo, né, do Aedes, ele se completa, ele vai até mais rápido. Quanto mais calor, mais acelerado é o ciclo do Aedes. E a gente vai ter mais mosquito aí suscetível a transmitir a dengue.
E ainda falando em saúde, devemos nos atentar também com a nossa caderneta de vacinação. As campanhas de poliomielite, sarampo e a de multivacinação foram prorrogadas. Daniele Lepus também falou sobre isso. Eu até quero aproveitar esse momento, fazer um apelo para que as pessoas procurem as unidades de saúde para a vacinação, tanto da polio como do sarampo, como a atualização dessas carteirinhas de vacinação. As unidades estão preparadas para receber as pessoas, todo mundo devidamente paramentado, as unidades são higienizadas diariamente. Então, assim, as pessoas ficam com medo de ir até a unidade de saúde e ter o Covid. Só que essas doenças são tão perigosas quanto. Então, essas crianças precisam ser vacinadas. De modo geral, no estado de São Paulo está baixa a adesão à campanha da poliomielite. Então, a gente precisa que esses pais, eles tenham a conscientização, porque são crianças de 1 a 4 anos. É o pai e a mãe que precisa conscientizar e levar essa criança para ser vacinada, tá? Até 15 anos, né, as crianças assim, de 4 a 15 anos, a gente está fazendo a atualização da carteirinha. Então, o familiar acompanha o adolescente, leva a carteirinha para a gente verificar se está faltando alguma dose, a gente já atualiza ali na hora, né? Então, é muito importante essa atualização da carteirinha. Do sarampo, de 6 meses a 29 anos, a gente faz de acordo com a dose que a pessoa já tem, tá? De 30 a 49 anos é indiscriminado. Todo mundo que puder, passa na unidade de saúde, quem tiver de 30 a 49 anos vai tomar uma dose contra o sarampo. As unidades de saúde funcionam de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 5 da tarde, e algumas funcionam ainda no horário do trabalhador. Vamos agora saber como ficam as temperaturas em Votuporanga e em toda a nossa região. De acordo com o portal Clima Tempo, a sexta-feira deve ser de sol com algumas nuvens, mas não chove. Deve ser assim também no final de semana. Em Votuporanga, os termômetros marcam a mínima de 17 e a máxima de 30 graus. Em Meridiano, com pouca diferença, temos a temperatura mínima de 17, a máxima de 29. E em Tanabi também, com a mínima de 17 e a máxima de 29 graus. Como eu disse, as temperaturas devem seguir assim e o tempo também deve seguir assim durante todo o final de semana, tanto sábado quanto domingo. As temperaturas podem passar dos 30 graus. Por hoje é só, o TV O Jornal de hoje fica por aqui. Para você, uma excelente tarde, um ótimo final de semana, um bom descanso e é claro que a gente se vê novamente na segunda-feira aqui no TV O Jornal. Eu espero você. Até lá!